Olá, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Renner, a disciplina de Educação Física. E o tema que nós vamos aprender um pouco mais hoje é sobre mobilidade e flexibilidade. Nós vamos começar pela flexibilidade. E aí nós precisamos entender um pouquinho o que é essa flexibilidade, do que trata essa flexibilidade. Talvez você já até tenha visto os exercícios, as imagens que eu vou te mostrar logo a seguir, mas que você não tenha conhecimento dessa terminologia, desse nome, né? Dessa flexibilidade que está tratando. Vamos a ela. A flexibilidade pode ser simplesmente descrita como a capacidade de movimentar a articulação num completo ângulo de movimento. A amplitude de movimento, aquele AMzinho no final lá se refere à amplitude de movimento. A imagem mostra bem isso, a amplitude de movimento de uma moça fazendo um movimento com total amplitude, apoiando-se basicamente em uma mão só, né? Equilibrando numa mão só. Logo a seguir temos uma segunda imagem e o texto nos fala que a flexibilidade é uma propriedade dos tecidos moles do corpo que determinam o grau de movimento conseguida em uma articulação ou em um grupo delas, né? Um grupo dessas articulações. Aí tem um rapaz fazendo um movimento para que a gente entenda melhor o que é isso, flexibilidade, né? Como se aplica isso no dia a dia, em que momento você visualiza. É a capacidade dos músculos alongarem. Então, se você consegue algo próximo a isso, saiba que você tem flexibilidade. Ok? Começamos a entender, né? Começou a fazer sentido. Até então você entendia tudo isso simplesmente como alongamento, e não tratava com esse termo. Agora você já conhece um termo novo e já sabe o conceito sobre ele, né? Vamos seguir. Flexibilidade muscular. É um componente importante para todo programa de treinamento. Ela é utilizada por várias razões. E aí nós vamos a alguma delas. Corrigir desequilíbrios musculares, aumentar a amplitude de movimento da articulação, diminuir a tensão excessiva dos músculos, aliviar o estresse nas articulações, melhorar a extensibilidade das junções músculo-tendinosas, manter o comprimento funcional normal de todos os músculos, melhorar a eficiência neuromuscular. Olha só, são termos novos para você como estudante, mas tudo isso, se nós voltarmos às imagens anteriores, a gente vai entender como é que está acontecendo, né? Aumentar a amplitude de movimento da articulação. Aquelas imagens mostram bem sobre isso, né? Diminuir a tensão excessiva dos músculos. Muitas vezes, quando você está alongando, você percebe isso. E quando você faz um treinamento e o seu corpo atinge esse nível de flexibilidade, diminui essa tensão, ok? Manter comprimento funcional, normal de todos os músculos, porque em determinados movimentos, em determinado momento do alongamento, normalmente isso acontece no início, né? Dá a impressão de que os seus músculos estão todos muito contraídos e você não consegue, mas é isso mesmo que está acontecendo, e essa flexibilidade, o alongamento, ele vem justamente para isso, tá? Para preparar o seu corpo para as próximas atividades, ok? E ainda temos o último tópico aqui, que é melhorar a função, manter a independência motora e reduzir as possibilidades de quedas. Possibilidades de queda. O que é isso? É nós cairmos. Ela trabalha também com equilíbrio, mas é a diminuição. Essas quedas, ele se refere à diminuição, ok? Do comprimento funcional dos músculos, de tudo isso que foi citado anteriormente para que vocês entendam. Por isso que deixei para o final, para que vocês entendam essa terminologia, por que foi usada essa possibilidade de queda. Aqui nós temos alguns alongamentos. E aí, ó, a flexibilidade é exercida através de alongamentos. A imagem mostra diversos tipos de alongamentos que provavelmente você faça no seu dia a dia, né? Que você tenha como hábito fazer, e se não tem o hábito, é importante que você comece a fazer, é importante que você tenha esse hábito na sua vida. Eu não pratico nenhuma atividade física.
você precisa fazer alongamentos, você precisa ter ganho na flexibilidade, tá? Isso é indispensável. O ideal seria que você fizesse pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã, né? E próximo da noite, né? Ao entardecer ou à noite, você vai ver como para o seu corpo ele vai agradecer muito. E se você já está fazendo atividade, comece a praticar alongamentos antes e depois. Você vai ver, você vai saber de profissionais que não trabalham alongamento antes do exercício físico, ele só trabalha ao final. Ele prefere fazer somente um aquecimento, né, que é uma repetição curta dos exercícios que ele vai executar. E aí tem diversos tipos de exercícios, né, que ele prefere fazer. Ele não trabalha assim. E aí não tem nenhum problema e esse profissional não está errado por fazer dessa forma. Você vai ver, vai conhecer professores que trabalham alongamentos, flexibilidade antes e depois, tá? É por isso que essas imagens tentam ilustrar para você aqui. De outros tipos de alongamento, talvez você não conheça, né? Não tivesse nenhuma informação, nenhuma imagem anterior. Todos esses você pode trabalhar. Todas essas figuras você pode trabalhar. E aí você percebe ali embaixo, no rodapé, diz o seguinte: fique 30 segundos em cada posição, alongue dos dois lados. Fez um braço? Alonga também o outro, tá? Uma perna, também a outra, ok? 30 segundos para cada. 30 segundos num braço, 30 segundos no outro, ok? Movimentou a cabeça para um lado ou para o outro, 30 segundos, 30 segundos. Qualquer atividade que você vai fazer, fica em torno de 30 segundos, ok? Esse é o ideal. Professor, se eu ficar só 20 segundos, não tem problema, tá? Mas o ideal, para que você tenha um parâmetro, seria esses 30 segundos. Mais alongamentos. Não há a desculpa de você dizer que não tem espaço para fazer. Percebam que não ocupa nenhum espaço. A parede da sua casa, na primeira imagem, ela já diz isso, você pode utilizar. Olha só, e não precisa somente tracionar, tá? O que vale ali mais é o que está acontecendo nas suas pernas. A posição dos braços influencia, mas o maior movimento ali, a flexibilidade, o alongamento está acontecendo nas suas pernas, tá? Principalmente naquela que está estendida lá. A imagem mostra, as imagens a seguir mostram outros tipos de trabalho, de alongamentos, né, de exercícios que você pode estar fazendo e que pode estar melhorando a sua flexibilidade. Uma rotação ali no quadril, percebam tudo isso que é possível fazer em pouco espaço. E agora a gente vai tratar um pouquinho sobre mobilidade. Nós entendemos o que é flexibilidade, agora a gente vai ver mobilidade. A imagem no canto superior da tela lá, ela nos leva lá, ó, tem uma imagem que tem um verdinho lá, um certinho verde, e as demais tem um xizinho lá. Elas estão erradas. Olha só, na imagem que está verde, o exercício está completo, está correto. A imagem que tem um X, na primeira de cima, ao lado, ela está fazendo uma curvatura muito acentuada na sua coluna. Está errado. A segunda imagem que está circulada lá, ela está tendo protusão de cabeça. O que é isso? Ela está jogando a sua cabeça para frente, ela está alongando, né, muito essa cabeça para frente. Pode causar dores na cervical, nessa região do pescoço. E a terceira imagem, o erro está porque ela não está com a planta do pé, ela não está com o pé todo no chão. Ela ficou equilibrada somente na ponta do pé. Mobilidade tem que colocar total. A primeira imagem fala bem sobre isso. Olha só. Para Schneider, mobilidade é a capacidade para executar movimentos dentro de uma grande amplitude de movimentação. A mobilidade é um dos 5 elementos básicos que determinam a performance física do indivíduo. A mobilidade é um conceito mais amplo, pois envolve os músculos e articulações. Mobilidade é a liberdade de movimento. Um bom exemplo de mobilidade é durante um agachamento, que é aquela imagem lá de cima, ok? Olha só, quando o executante é capaz de manter os calcanhares, aquilo que eu citei agora há pouco, em contato com o solo, no ponto que as coxas são mais paralelas, são paralelas ao chão, ó, e observe que o agachamento envolve múltiplas articulações e músculos. Múltiplas articulações lá, do tornozelo, do joelho, ok? O exercício correto é aquele que está com um certinho lá em verde, ok? Para que fique bem claro para todos. Vamos lá, mobilidade.
Vamos ver se a gente consegue entender. Pessoa que não pratica exercício físico, sedentário, né? Sedentarismo, ela tem pouca movimentação. Tendo pouca movimentação, o que vai acontecer? Atrofia muscular, perda de flexibilidade, déficit de movimento e perca de mobilidade. Percebam que há uma sequência lógica no que vai acontecer com o corpo dela, tá? Pessoa que não pratica, tem pouca movimentação, o corpo atrofia, perde a flexibilidade, há um déficit no movimento e uma perca na mobilidade. A imagem nos mostra bem como é que tem que estar posicionado o nosso corpo. Vocês conseguem perceber? Conseguem visualizar bem na imagem? Então vamos lá, vamos seguir. Por que a mobilidade é importante? Mobilidade é movimentar-se de maneira correta e sem limitações, permitindo que o nosso corpo utilize toda a sua potência de forma segura e eficiente. Aqui tem um testezinho de mobilidade de ombro. Ela previne lesões, a importância dela, aumenta a eficiência do movimento, melhora a performance. Quem tem mobilidade consegue executar melhor os exercícios, embora que esteja fazendo com um determinado peso em uma academia, ou somente usando implementos, ou somente com o peso corporal. Pessoas que têm boa mobilidade conseguem desempenhar melhor e conseguem ter melhores resultados, naturalmente. E aumenta a amplitude de movimento. Exemplos de exercício de mobilidade. Ó. Todos esses são exemplos de exercício de mobilidade que você pode utilizar na sua casa. Você talvez já até exercitasse, mas não sabia que tinha esse nome, né? Pois agora você já sabe, uma terminologia nova, um conhecimento novo para você. Mobilidade. Como melhorar e manter a sua mobilidade? Mantendo uma vida ativa, praticando uma atividade física regularmente e procurando alongar-se com frequência, que é a flexibilidade, ok? Se você tiver uma vida ativa de exercícios, praticar uma atividade física regularmente, procurando alongar-se, você vai conseguir manter no seu corpo essa mobilidade. Após iniciar um programa de exercício físico, inserir a mobilidade como estratégia de melhoria da performance e também de execução de movimentos. Não deixe de fazer isso, tá? Exercite com a orientação de um bom profissional. Não faça por fazer ou porque alguém lhe indicou. Procure um profissional. O seu professor na escola pode ser o seu orientador, tá? Nesse trabalho, nesse exercício de mobilidade, ok? Aqui é aquecimento, é necessário sempre, lembra que nós citamos anteriormente, e alguns trabalhos para aquecimento, ele é fundamental antes de todas as atividades físicas, ok? Não esqueçam disso. Respeite as restrições individuais. Cada indivíduo ele tem um histórico de limitações, ele pode ter algum problema, e aí não dá para querer forçar. Se você está fazendo com um amigo ou alguém desse sentido, você não pode dizer para ele, não, o ideal é você atingir esse ponto, a sua mobilidade não está boa. Quem vai dizer isso é o profissional, tá? E que vai orientar dessa forma, da melhor forma possível. E cada trabalho, para uma criança é de um jeito, para um adulto é do outro, para um jovem é de outro, o profissional é quem vai te orientar melhor sobre isso aí, tá bom? Por isso que já tem, orientação de um profissional, especificidades, limitações. Só quem vai conseguir falar sobre isso para você é um profissional de educação física. Ele aumentará as suas chances de obter melhores resultados, tá? Segurança durante a execução. Esse é o nosso resumozinho da flexibilidade, que foi aquele nosso primeiro tema, que é a capacidade dos músculos, né, das articulações. A boa flexibilidade ela melhora a mobilidade aumenta a eficiência dos movimentos. E o sedentarismo é um fator de diminuição, ok? Vamos ao nosso exercitando de hoje. Sobre as capacidades físicas aplicadas na atividade física e os termos alongamento, flexibilidade, mobilidade, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos a letra A, B, C, D e E, onde fala de um alongamento que é um fator fundamental. A prática de exercício e alongamento deverá resultar em maior flexibilidade. A C, os exercícios de flexibilidade realizados de forma estática, ou seja, sem movimentos, contribuem para o ganho da flexibilidade. A D, fala a redução da flexibilidade não tem nenhuma interferência sobre a quantidade de mobilidade de uma articulação.
E a E, a flexibilidade pode ser definida como a quantidade de mobilidade de uma articulação. A resposta correta é a B, que é a prática de exercício de alongamento, ela deverá resultar em maior flexibilidade muscular e associados ao exercício de mobilidade contribuirá para a redução do déficit de movimentos em risco de lesões. Ok? Eu espero vocês na próxima aula. Esse é o nosso gabarito. E não esqueçam que essa nossa aula vai estar disponível na plataforma Eduque. Grande abraço a todos.